capítulo 24, verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler juntos? E por se multiplicar a iniquidade... Amém. Podeis se assentar. O desafio de amar. Começamos amanhã então essa campanha. Pode sentar-se. Começamos essa campanha amanhã. Eu gostaria muito que você que é casado, não deixasse de participar. Mesmo que o seu cônjuge não aceite no começo, você está orando junto com ele, lendo junto com ela. Tente, mas tente. Você tem que lutar pelo seu casamento. Eu já disse que quando o crente casa, não é para ver se vai dar certo. O crente, quando casa, é para fazer dar certo o casamento. Você não casa para ver se vai dar certo, você casa para fazer dar certo. É difícil, é. Mas a gente vai lutar pelo casamento, lutar pela família. Se tem a única instituição na face da terra que fala e que luta pela família, é a igreja. As demais, aonde que encontra falando de família hoje em dia? Não tem. Porque todo mundo sabe a complexidade, a dificuldade que é viver em família, viverem principalmente casados. Porque é muito fácil falar que ama alguém. Sim ou não? É muito mais fácil você falar que ama alguém do que viver este amor por essa outra pessoa. Porque bem na verdade a gente usa a palavra amor para muitas coisas. Você diz assim, eu amo pudim. Eu amo mesmo, né? Eu amo pudim. Quem me conhece, eu amo também, tem um bolo que a irmã faz, um bolo de fubá com goiabada. Meu Deus do céu, que coisa boa. Então, alguns vão dizer, eu amo meu carro, eu amo meu trabalho. Então nós usamos a palavra amor para muitas coisas. Dizer que ama a esposa, que ama os filhos, que ama a igreja, que ama a família. É muito fácil falar que ama. O difícil é viver este amor. Quando olhamos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, na língua grega, os gregos eles tinham pelo menos 4 palavras para se referir ao amor. Porque eles tentavam de alguma forma distinguir de que amor que eles estavam falando. Existe na língua grega uma palavra chamada eros. Esse tipo de amor é aquele amor romântico, erótico, relacionado à atração física e desejo sexual. Nós não encontramos essa palavra no Novo Testamento, mas no grego existe essa palavra. Existe uma outra palavra os gregos usavam para dizer a palavra amor, que era filho, filia, o filho, que era um amor relacionado à amizade, companheirismo, afeição mútua entre amigos. Essa palavra nós já encontramos no Novo Testamento. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 1, diz assim, Hebreus 13, 1. Seja, vamos juntos? Seja constante o amor fraternal. Interessante que aí o tradutor já até pegou a palavra filha e já traduziu com amor fraternal, amor de amizade. Há uma terceira palavra que os gregos usavam para falar de amor, que é o storgé, que é aquele amor entre família, entre irmão, mãe, pai, membros da mesma família. Essa palavra também nós não encontramos no Novo Testamento. Uma quarta palavra que os gregos usavam para definir, para falar de amor, que nós encontramos no texto que nós lemos hoje, que é a palavra ágape. A palavra ágape, do agapau, ágape. Esse é o tipo de amor mais elevado e é frequentemente associado ao amor divino, incondicional, sacrificial.
No Novo Testamento, o ágape é o tipo de amor que Deus demonstra pela humanidade. E é também o amor que os cristãos são chamados a ter uns pelos outros. Quando o Senhor nos chama e nos diz que devemos amar uns aos outros, não está usando o termo filia, o amor fraternal, não está somente usando ou qualquer outra, o termo é ágape. Porque este amor não é baseado em sentimentos. Amar não é sentimento, não é você apenas ter um sentimento amoroso por uma outra pessoa. Este amor não é baseado em sentimentos, mas em decisão e ação de fazer o bem ao outro, independente das circunstâncias. Nós somos chamados a viver este ágape. Assim como nós vemos o exemplo de Deus por nós, conforme diz João capítulo 3, verso 16, e aqui também é o termo ágape, a palavra de Deus diz assim, vamos juntos, igreja? Porque Deus... é um amor ágape. Deus apenas não disse que nos ama, mas Ele provou o seu amor para conosco, que enquanto ainda éramos pecadores, quando nós rejeitávamos a Deus, Deus enviou seu único filho, ágape. Ele demonstrou o seu amor para conosco, porque esse amor não é baseado apenas em sentimento, mas é um amor que é baseado em ações. Diz Mateus capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, vamos juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amar é uma grande decisão. Amar é uma grande decisão. E por que o amor tem se esfriado? O esfriamento do amor é visto como resultado de diversos fatores que afetam o coração humano. Olha o que ele diz aí, e por se multiplicar o quê? A iniquidade. Na NVI ele traduz por maldade. Por se multiplicar a maldade, a iniquidade. Mas o verbo, a palavra aí no grego, é a anomia. E o dicionário Strong do grego, ele vai dizer que a anomia, além de ser traduzido por iniquidade ou por maldade, é uma condição daquele que não cumpre a lei. Porque não conhece a lei, talvez, ou porque transgride a lei, ou aquele que despreza a lei, iniquidade, maldade, anomia, iniquidade, não é apenas por ser maldoso, mas é um desprezo pela lei, desprezo pela palavra de Deus, desprezo por aquilo que é certo, diante da ética cristã, desprezo. Anomia. O conceito social de anomia diz assim que a anomia, trazendo para a nossa língua no português, é um estado de falta de objetivos. Alguém que vive sem objetivos, sem regras e de perda de identidade. Viver no estado de anomia é alguém que não sabe quem é, para onde vai, alguém sem direção. E uma pessoa perdida, uma pessoa que está vivendo num estado de anomia, ela provavelmente vai acontecer o que diz aqui em Mateus capítulo 24, verso 12. Ela não vai amar, porque ela não sabe quem ela é. A anomia é um estado de falta de objetivos e regras de perda de identidade, provocado pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno. O mundo clama por liberdade sem leis, sem regras, sem propósito, que tem gerado pessoas vazias, sem identidade. E quando elas tentam uma nova classificação, elas vão colocar L, vão colocar um monte de classificação, e no final vão colocar um mais. Sabe por que esse mais? Porque a sociedade se perdeu, o mundo jaz no maligno. Não sabem quem é, não tem identidade.
Estão sempre na anomia, sempre procurando preencher aquele vazio deixado por causa da maldade, por causa da iniquidade, por causa do pecado. Vivem atrás de ser alguma coisa, mas não vivem buscando naquele que deixou o manual, a palavra de Deus, que deixou escrito para nós quem somos, porque vivemos, estamos do jeito que estamos, porque o mundo está do jeito que está, e para onde estamos indo, quais são as consequências, e acima de tudo, rejeitam um Salvador. Anomia, porque o amor de muitos se esfriaria, porque vivemos uma sociedade sem amor, porque eles não sabem quem são. Se perderam. Alguns, para tentar sair dessa anomia, desse vazio, buscam suicídio, as drogas, a prostituição. Alguém poderia dizer que é por falta de amor próprio, que perderam a identidade, perderam o amor ágape. Eu acho que não é por falta de amor próprio, é exatamente o contrário, é excesso de amor próprio, amor narcisista. Não é por falta de amor próprio, ao contrário, é por amor, excesso de amor por si mesmo, um amor narcisista. O narcisista descobre que alguns prazeres podem ser saciados por si mesmo. Assim ele se entrega à masturbação, à pornografia, ao consumo de substâncias, como seu prazer e objeto de amor é ele mesmo. Não importa a lei, o que os outros vão pensar ou sentir, porque o importante, o que ele diz que o importante é ser, e nessa busca desenfreada pela felicidade sem lei, felicidade sem regras, felicidade sem a palavra de Deus, o que essa pessoa encontra é um verdadeiro vazio. E dizem, meu corpo, minhas regras. Não respeita a si mesmo. Abusa do seu corpo, fere o seu corpo, usa o seu corpo de forma totalmente contrária daquilo que fora criado. Porque está perdido, sem Deus, sem direção, e na desobediência da palavra do Senhor. Como alguém que viveu amando a si mesmo a vida inteira, poderia se importar e amar com outra pessoa? Impossível. Uma pessoa que viveu para si e vive apenas para si mesmo, para os seus próprios prazeres, para os seus próprios desejos, em algum momento amar uma outra pessoa? Impossível. E se ela ou ele dizer que ama alguém e fazer algo para provar este amor, no fundo ela só fará e se de alguma forma possa tirar alguma vantagem disso, para que de alguma forma ela mesma tenha prazer e satisfação naquilo, naquela ação, porque ela não faz para o outro, porque o amor ágape, ele é um amor incondicional, e o amor de uma pessoa anomia, que vive sem direção e sem regras, um amor narcisista, ela só faz para manipular a outra, fazer aquilo que ela bem entende. E tem muita gente que faz até mesmo alguma coisa dizendo que é para Deus, que não passa de um grande fingimento, pois estão fazendo para elas mesmas. Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus mostra, dizendo que até aqueles que muitas vezes estão orando, não estão orando para Deus, mas para os seus próprios prazeres. Ele diz assim, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Então aquele que se ama mesmo, a si mesmo, tão demasiadamente, a ponto de fazer-se da sua próprio amor uma idolatria pelo seu corpo, uma idolatria pelos seus desejos desenfreados. Ela até mesmo diz que está fazendo alguma coisa para Deus, mas enquanto na verdade ela só está buscando algo para si mesmo. E tem muita igreja que se especializou nesse tipo de gente, que só vai em busca de Deus para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos, seus próprios desejos egoístas, a sua própria vaidade, e fazer de si mesmo seu Deus, porque o importante é ser... O importante é você bombar, e você enriquecer, você ganhar dinheiro, é importante você ser feliz. E eles se especializaram nisso, porque esse é o coração do ser humano. Anomia, iniquidade, buscar a Deus apenas por seus próprios interesses, usar as coisas de Deus apenas por seus próprios interesses. Tem muita gente que só vem na igreja para ser visto por outras pessoas, para de alguma forma ela possa aumentar a sua estima, a sua fama, o amor por ela mesma. Tem muita gente que vai até buscar as coisas de Deus, não por amor a Deus, mas de alguma forma possa usar isso para que ela possa ser prestigiada, para que possam dizer sobre ela: ei, que em nome de Jesus, aquele que mexe na glória do Senhor, não sabe com quem está mexendo. O amor de muitos se esfriaria. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da anomia. É muito comum em mensagens como essa, você pensar em alguém e achar que está tudo bem com você mesmo. Mas essa mensagem não é para outra pessoa. Ei, escute aqui. Escute aqui. Vou ler algumas características sobre o amor que Paulo nos escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13. Mas antes de você apontar para o seu cônjuge ou para alguma pessoa que você conhece, faça esse exame da sua própria vida. Porque talvez você está sendo um narcisista, uma pessoa egoísta, uma pessoa idólatra, uma pessoa que está amando somente a você mesmo, e você está se enganando. O amor ágape, que nos ensina a palavra de Deus, é um amor na qual nós vivemos não apenas para nós, mas nós vivemos como para aquele objeto de amor, aquela pessoa que nós amamos. A ação que nós estamos realizando a cada dia não é para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio enriquecimento, para o nosso próprio benefício. Isso não é amor, isso é troca. Paulo escreve sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Ele nos revela, e eu gostaria que nesse momento você fosse muito sincero consigo. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, falando sobre o amor. Primeiro, ele diz: quem ama é paciente e bondoso. Como está o seu nível de paciência? Como está o nível de paciência, seu nível de paciência com seus pais, com a sua mãe? Talvez eles chegaram numa fase da vida que chegou ao Alzheimer, chegou a uma situação de enfermidade, e que talvez você está orando e pedindo a morte dele. Uma pessoa que te amou, que te gerou e que te trouxe ao mundo. Como está o seu nível de paciência com o seu marido, com a sua esposa? Você não teve coragem de romper com esse casamento, e agora está criando situações para que você, de alguma forma, possa estar orando, talvez até para a morte desse cônjuge. Como está a sua paciência, a sua bondade?
Isso não é para outro, é para o nosso exame. O amor, quem ama é paciente, é bondoso. Como está a sua paciência com seus filhos? Como que está a paciência com seus filhos? Essa pessoa já te machucou, já te feriu, já fez bobagem, e hoje quando vai conversar com você, você nem escuta mais. Não quer nem mais ouvir. Não vai mais nem nas reuniões familiares. Já bloqueou no WhatsApp. Fala a Deus. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. E aí? Em outras traduções vai dizer que não arde em ciúmes. É muito complicado medir o nível de ciúmes, né? Quanto é que você está ardendo, ou quando é um ciúmes que é apenas de proteção. Mas tome muito cuidado, para você não ter um ciúmes exagerado. Porque talvez você, nesse ciúmes de proteger, na verdade, você está isolando aquela outra pessoa de viver a vida dela. E colocando ela debaixo de um jugo que ela não foi chamada para viver. Preste atenção. Ciúmes exagerado não é amor. Não é amor. É apenas uma autoproteção de uma pessoa controladora, abusiva, que está querendo direcionar, conduzir a vida de uma outra pessoa. Por mais que quando você casa, você se torna uma única carne, mas nós mantemos a nossa individualidade. E precisamos aprender a respeitar. Porque somos duas pessoas, duas cabeças, dois corações. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem o quanto você está sendo orgulhoso, vaidoso. Porque quando nós amamos, nós aprendemos a nos despir de nós mesmos. A palavra de Deus diz que o orgulho, ela precede a queda. O orgulho, a vaidade, é bem provável que ali quando houve o pecado, e nós vemos que eles andavam nus, que um conhecia o outro, mas devido a não querer demonstrar as suas fraquezas, a pessoa tenta bancar uma pose que não é. E aí se coloca numa posição na qual que tão orgulhosa, vaidosa, que não consegue dizer para os filhos, tenta pintar para os filhos como aquele super pai, como aquela super mãe. Aí chega na adolescência, a criança começa a ver as suas bobagens, e aí começa a te questionar, e aí rompe com aquela amizade, com aquela confiança. Seja sincero, nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando a cada dia melhorar, amém? Se você errou, reconheça o seu erro, peça perdão, seja humilde. Não seja um pai e uma mãe orgulhosa. Pai também erra muitas vezes. Sim ou não? Quem nunca pegou no chinelo e depois pensou duas vezes e falou assim, não, peraí, foi excesso. Quem nunca disse um não que talvez poderia ter dito um sim naquela hora? Então, não seja orgulhoso, não seja vaidoso. Outra característica, verso número 5. Quem ama, vamos juntos? Quem ama, não, nem... irmãos, não dá tempo para a gente trabalhar cada ponto aqui. Mas leia, preste atenção. Se você está vivendo de uma forma grosseira, tratando de uma forma amarga o seu cônjuge, os seus filhos, seu pai, seus vizinhos, seu pastor, sua igreja, ei, isso não é amor. Porque é muito mais fácil falar que você ama do que viver o verdadeiro amor.
Porque quem ama não é grosseiro, não é egoísta, não fica irritado. A gente até se ira, mas a ira vai deixando lugar ao amor, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. Quando eu amo aquela outra pessoa, eu considero, sou misericordioso, eu olho ali com bondade para as suas limitações e nem guarda mágoas. Se tem algo que acaba com o casamento, que acaba com a família, que acaba com os relacionamentos, é guardar mágoa. Guardar mágoa. Tem gente que está guardando mágoa de situações que aconteceu há 10, 30 anos atrás. E toda vez que encontra alguém, você não sabe o que aconteceu. Fulano, ciclano, a pessoa está amargurada. Está com o coração sobrecarregado. E andar com a vida amargurada, gente, é uma raiz de amargura que nos afasta dos nossos verdadeiros relacionamentos, nos afasta de vivermos o verdadeiro amor. Então não deixe nada no seu coração. Se alguém te machucou, se alguém falou alguma coisa de você, se alguém te feriu, se você está magoado, que em nome de Jesus, que nesta noite o amor do Senhor venha ser derramado no seu coração. E você venha liberar perdão, venha trazer a paz no seu coração. Porque essas coisas impedem você de amar. Verso seguinte, verso 6. Vamos juntos? Quem ama não fica alegre quando alguém faz, mas... Tenho que comentar isso aqui. Quer ver quando uma pessoa te ama mesmo? Não é apenas quando você faz alguma coisa errada, ela vem, tá vendo? Não deveria ter feito isso. Eu não te falei? Eu não te falei que você ia quebrar a cara? Eu não falei para você que você não deveria fazer aquilo, fazer isso? Mas tem uma outra coisa. Quem ama se alegra quando o outro faz o que é certo. Sabe quando você sabe que alguém te ama? É quando você vai compartilhar suas vitórias com ela. Você vai falar assim, olha, eu conquistei isso, eu fiz isso e fiz aquilo. Aquela pessoa começa a celebrar com você e diz, glória a Deus, amém. Mas tem muita gente, quando você compartilha uma vitória, uma bênção, é mesmo. Mas o fulano, o ciclano fez isso e aquilo. Amar não é apenas corrigir aquela pessoa que está errada, mas você também a celebrar com aquela que está certo, que aquela que está prosperando, que aquela que está alegre, é alegrar com aqueles que se alegram. Eu tenho conversado com muitos adultos que são frustrados na vida, que estão vivendo burnout, um esgotamento, porque não sabem celebrar os momentos de vitória. Porque o papai e a mamãe nunca ensinaram quando alcançaram vitória. O filho chega com 9, com a nota 9 e fala assim, não, você podia ter tirado um 10. Olha, você fez isso, mas você poderia ter feito mais. Mas que nunca aprenderam a celebrar as pequenas vitórias. Nunca aprenderam a celebrar, ouviram muito bem um parabéns. Tem muito adulto frustrado, cansado, correndo aí, tentando que precisa de mais algo, precisando conquistar mais alguma coisa, porque nunca aprenderam que já chegaram. Estão sempre em busca de algo. Estão sempre vazios, esgotados, querendo fazer alguma coisa, não consegue parar para descansar, não consegue tirar férias, porque não aprendeu a celebrar, não aprendeu a estar ali, a descansar quando tem uma vitória. Então, quando alguém fazer alguma coisa que está certo, parabenize, se alegre com ele ou com ela. E diz o verso seguinte, relógio, vamos juntos. Quem ama, Uau! Se alguma dessas características você reprovaria
a você mesmo, é provável que o seu amor se esfriou. Perceba que o amor não é um sentimento, mas por meio de ações o amor se manifesta. Por que esfriou? Talvez você diga: pastor, você não sabe nada da minha vida. O quanto eu fui abusado, fui abandonado, fui rejeitado, fui traído, traída. Passei por muitas dificuldades, estou passando por muitas dificuldades. Entenda uma coisa, meu querido, que não foi só as circunstâncias da vida, as pessoas que lhe fizeram ser uma pessoa amarga, que não consegue amar ninguém, mas porque no meio do processo, você deixou essas 3 coisas, você perdeu essas 3 coisas no meio do caminho. Paulo diz que o amor nunca desiste. Por mais que você tenha sido abusado, ferido, abandonado, pessoas estão te machucando, ou você está passando uma luta tremenda na sua vida, se você perder a fé, a esperança e paciência, é bem provável que você nunca vai conseguir amar ninguém. Quando nós entendemos que o amor nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência, entendemos que todas as coisas que nos acontecem, que nós começamos a enxergar as circunstâncias que nos rodeiam de uma forma diferente, porque elas contribuem para que você possa enxergar que tudo em sua vida coopera para algo. Romanos 8, verso 28, diz assim, Paulo escrevendo, diz: pois sabemos que todas as coisas, vamos juntos? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Quando você vive com fé, quando você vive com esperança, quando você tem paciência, não que essas situações sejam boas, porque elas não são, e muitas delas Deus permitiu, e talvez tantas outras Ele já te livrou. Quando você suporta com fé, esperança e paciência, verá que após passar a tempestade, Deus trará um grande arco-íris. Depois de uma ventania, virá um tempo de bonança. Fique firme, não desista, não pare, porque o amor não desiste. O amor tudo suporta com fé, esperança e paciência. Se você está sendo machucado, ferido, se essa pessoa está te machucando, falando de você, te ferindo, te machucando, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, que o Senhor há de transformar a sua história. Não desista, não pare de amar, porque Deus nunca desistiu de você. Você é alvo do amor dEle. Romanos capítulo 5, verso 3, Paulo escreve: não só isto, mas também nos gloriamos. Vamos juntos? Não só isso, mas também nos gloriamos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, vamos juntos? Verso 4, e a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, verso de número 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor... Preste atenção nesse versículo. Eu disse que uma pessoa que sempre viveu amando a si mesmo, buscando prazer apenas para si mesmo, vivendo no estado de egoísmo, de vaidade,
de idolatria, buscando os prazeres, satisfazendo seus prazeres, não respeitando e não pensando naquilo que os outros possam estar, o mal que ela pode estar fazendo para as outras pessoas, em busca desse prazer. É impossível que ela mude. É impossível a sua transformação por si própria. Mas está aqui alguém hoje que pode mudar todas as histórias. Está alguém aqui hoje que pode mudar o seu coração egoísta, o seu coração vaidoso, o seu coração que não tem lugar para amar, que não tem lugar para o perdão. Está alguém aqui hoje que pode derramar em seu coração, por meio do seu Santo Espírito, alguém que pode derramar o seu amor, o amor de Deus, o amor ágape. Ei, abre o seu coração para Jesus hoje. Se o seu amor esfriou, se você não consegue amar mais, não consegue mais viver este amor por outras pessoas, que nesta noite você abra o seu coração para Jesus. Amar é um verdadeiro desafio, e só é possível quando por Deus somos capacitados a amar. Se você perdeu a alegria, não consegue amar o seu cônjuge, seu filho, as pessoas que te cercam, sua igreja, seu pastor, seus amigos e até mesmo aqueles que te prejudicam, sozinho você não vai conseguir mesmo. Mas hoje, Jesus pode transformar o seu coração amargurado, curar as suas feridas, fazendo de você uma nova criatura. Mas para isso, você terá que abandonar este amor egoísta por si mesmo e fazer dele o amado, o desejado da tua alma. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus diz assim, dizia a todos, vamos juntos? Se alguém a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, coração vaidoso, coração idólatra, coração pecador, que nesta noite você corra para a cruz, corra para Jesus. Queres ser um discípulo de Jesus? Corra para a cruz. Só amamos de verdade quando nós negamos a si mesmo e permitimos que o amor dele seja derramado em nosso coração, e nesse transbordar deste amor no nosso coração nós possamos amar aqueles que estão à nossa volta, mesmo aquele que nos machucou, mesmo aqueles que nos feriram. Que nesta noite então o Espírito Santo possa derramar no seu coração e você sair daqui perdoado e perdoando, sendo amado e amando. Isaías capítulo 55, versos 6, ele diz, buscai, vamos juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e façam brotar, para dar semente ao semeador e ao pão que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz e prosperará naquilo para qual designei. Assim como a chuva cai, a neve derrete, e ela vai
molhar a terra e ali regar a semente para que a semente brote dando seu fruto. Nada do que aconteceu na sua vida foi vão. Tudo tem um propósito. Que nesta noite você possa viver a fé, a esperança e a paciência na qual o Senhor nos chama para vivermos esse amor. Porque o Senhor tem cuidado de você. Ele nunca te abandonou. Essa situação que você está vivendo, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, porque o nosso Deus não perdeu o controle da sua história.